Bom, pessoal, falemos um pouco de democracia. De acordo com Montesquieu, os poderes devem ser harmônicos e, e complementares ao mesmo tempo que se equilibram. Né? Na teoria lá do. Se não estou enganado, a obra é o espírito das leis que define essa separação. Isso aí acabou sendo o modelo de democracia mais adotado no mundo ocidental. A democracia que vem lá da Grécia ainda é o poder do povo é, em prol do povo e tem os seus representantes. E é claro que esse modelo tem muitas falhas, mas foi taxado como sendo o pior modelo político de organização das sociedades, excetuando todos os outros, de acordo com Winston Churchill. Eita, inglês. Bom, esse modelo, a gente está vendo aí, talvez a gente está vendo a queda desse modelo. Em países como o Brasil, por exemplo, as instituições de Estado, da democracia, nem conseguiu se firmar corretamente. Embora as instituições do país tenham resistido à recente tentativa de golpe, mas dá para notar que o golpe não foi dado não por um comprometimento da integralidade das instituições brasileiras, mas por falta de força e competência dos que estavam tentando fazer o golpe. O Exército, por exemplo, não, os líderes, né, das Forças Armadas não apoiaram o golpe, não, não por uma convicção democrática, mas porque perceberam que não teriam apoio internacional. E um golpe no Brasil ia causar uma bagunça institucional ainda maior que o antigo governo já promoveu. Porque Bolsonaro não governou o país. Ele entregou para o Centrão governar para não cair e só falava em golpe. A única coisa que ele queria era dar um golpe. E tentou. Mas da forma de Bolsonaro, né? Ele saiu mais ou menos fugido antes de terminar o seu mandato. Foi para os Estados Unidos e de lá assistiu de longe a tentativa de golpe aqui que os malucos que seguem ele e pior acreditam nele tentaram. Esse é só um exemplo da fraqueza do modelo democrático que a gente conhece. Até no próprios Estados Unidos, que é tido e havido como a grande democracia do mundo ocidental, o modelo que seria o mais exitoso da democracia, e foi colocado em xeque com os malucos dos seguidores do Trump invadindo o Capitólio e fazendo arruaça, fazendo bagunça. O próprio questionamento de parte dos políticos do modelo enfraquece o modelo, porque isso, no Brasil, por exemplo, isso começou lá em 2014 ainda, quando Aécio Neves pediu uma recontagem dos votos, que era só para encher o saco, como ele disse. De lá para cá, o PSDB pagou caro por essa irresponsabilidade, que até acabou se autodestruindo e deu lugar à extrema-direita irracional, capitaneada pelo Bolsonaro, que conseguiu jogar muito bem com as insatisfações da população e conseguiu, com a questão da Lava Jato emporcalhando toda a política, porque a Operação Lava Jato, na verdade, foi mais uma tentativa de capturar o poder do que um combate à corrupção. Ou seja, era um falso combate à corrupção em prol de querer se instalar um modelo ainda mais corrupto. Tanto que o Sérgio Moro
condenou Lula, retirou Lula da disputa em 2018 e foi ser ministro do Bolsonaro, que ganhou em 2018, muito provavelmente porque Lula não estava na disputa. Então, a democracia vem sendo atacada de várias maneiras. E a própria, o que mais ataca, que tem feito a democracia corroer por dentro é é o próprio capitalismo, que vem destruindo por dentro a democracia. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece em vários países na Europa. Orbán, na Hungria, tem esse modelo com mais sucesso do que Bolsonaro aqui no Brasil, mas é um modelo também de negar certos valores da democracia. E o povão está contaminando com isso, porque o povão está percebendo que esses supostos valores da democracia não chegam até ele. O povo não se vê beneficiado da democracia. E por isso acabam apoiando projetos autoritários de pessoas que se dizem que é simples resolver, é só querer, é só fazer assim, assado. E o sucesso de modelos tidos como autoritários, como o modelo chinês e o modelo russo da autocracia, tem feito que esse modelo democrático esteja mais exposto ainda com suas debilidades. Porque a China, sendo uma ditadura, está conseguindo tirar milhões de pessoas da miséria absoluta, enquanto que nas democracias ocidentais, inclusive no próprio Estados Unidos, essas democracias empurram milhões de pessoas para a pobreza. E ninguém tem como estar pensando em democracia de forma abstrata se a sua concretitude da sua vida real está cada vez mais difícil. Tem aumentado grandemente nos Estados Unidos a quantidade de gente morando na rua. Por quê? Porque o modelo americano não está conseguindo, a economia não está conseguindo dar respostas às demandas e às necessidades das pessoas. Se bem que o modelo norte-americano está mais para uma plutocracia do que uma democracia propriamente dito. Mas é tido como um modelo muito democrático dos Estados Unidos. Por causa da propaganda que eles fazem, eles vivem querendo exportar a democracia para lá, para cá, quando na verdade é só uma tentativa de roubar riqueza nos outros países. É o que acontece. Por isso, por exemplo, os países da África todos têm uma preferência pela Rússia e pela China. Por quê? Tem até um ditado popular que circula em alguns países da África, que diz que quando a China vem à África, eles ganham um hospital. Quando a França chega à África, eles ganham um sermão. E quando os Estados Unidos vai à África, eles recebem bombas. E é mais ou menos esse. Não tem como a propaganda da democracia penetrar fortemente nesses países se não vem atrelado a mudanças concretas da situação da maioria da população. Por isso existe esse desânimo com a democracia. Muita gente escolheu o Bolsonaro justamente pela promessa e pela possibilidade de ter um golpe. Por quê? Porque sentem que num regime forte, supostamente forte, a economia poderia funcionar melhor. No caso de Bolsonaro, muito menos, né? Porque Bolsonaro, primeiro, não é forte, segundo, não tem projeto nenhum. Ele entregou o governo para o Centrão e Paulo Guedes, que fizeram a algazarra que quisessem, e capturou boa parte da população pela via da manipulação religiosa, os pânicos morais, mentiras, todo tipo de mentira. Tinha o gabinete da mentira, o ministério da mentira, entendeu? E boa parte da população, com suas deficiências educacionais e de compreensão um pouco mais avançada das circunstâncias, compram esse discurso, porque é simples. Não, eu vou resolver. Ele resolve, que é um líder forte.
enxergaram em Bolsonaro até sim, como sendo um líder forte, o que está longe da realidade, porque Bolsonaro é tudo menos forte. Líder ele tem uma boa aceitação diante do público, o que mostra inclusive a falta que a democracia vem, a falta de vigor democrático, porque as pessoas não se sentem representadas nesse modelo. As pessoas se sentem enganadas porque pagam uma quantidade imensa de tributos, no caso do Brasil, pobre e classe média somente são os que pagam impostos, e não esses impostos sendo investidos em prol de benefícios para si mesmo e para a comunidade. Porque a carga tributária no Brasil, o governo agora passou uma reforma tributária que vai começar a ser instalada a partir de 2026, mas assim, melhora um pouco para o empresariado, o pequeno, médio empresariado, até as grandes empresas, mas não resolve a questão da distribuição da carga tributária, porque a carga tributária continua muito pesada em cima de pobre e classe média. Mas com esse novo processo aí de uma reforma tributária, vai começar a aliviar a burocracia no país, que é um outro problema muito sério que o Brasil padece e que leva também a um desgaste da democracia. Então, o modelo democrático, eu acho que ele está, possivelmente, a gente vai ver um grande enfraquecimento da democracia nos próximos anos, a Europa entrando em parafuso, entrando numa crise econômica muito grande por causa dos efeitos de se submeterem aos Estados Unidos para fazer uma guerra com a Rússia, usando a Ucrânia como terreno. Isso vai trazer, já está trazendo para a Europa um resultado nefasto, tanto que a Alemanha, que é a locomotora econômica da Europa, está em recessão. E se a Alemanha, que é a maior economia da Europa, começa a entrar em recessão, isso significa que o resto dos países da Europa também vão passar por dificuldades econômicas. Então, de um lado a gente vê modelos autoritários, ou tido como autoritário como a China, dando respostas às questões sociais, e do outro lado a gente vê modelos de democracia não dando respostas às demandas sociais por causa da corrosão que vem sendo feita por dentro das instituições. Os caras são eleitos com o modelo de democracia e, uma vez instalados no poder, eles vão começando a corroer essa democracia. Então, nos próximos tempos, a gente vai ver muito isso, a demanda por modelos fortes de governança, o que põe em perigo a democracia, além da falta de resposta a demandas da população, o que me parece tem sido feito a propósito do capital. Parece que quer destruir a democracia e implantar no seu lugar um modelo mais autoritário. E pior, nem sequer dando respostas à demanda da população, como a China tem dado, por exemplo. Então, nos próximos tempos a gente pode esperar aí muitas dificuldades nas democracias, e sobretudo em democracias frágeis, como a democracia brasileira.